Com certeza o tema desse vídeo deve ser uma dúvida que muitos de vocês têm, que é como conseguir tirar uma excelente nota na redação. E neste vídeo eu vou estar mostrando o que eu fiz para conseguir tirar 90 pontos, respondendo uma outra dúvida que muitos de vocês têm, que é, na redação do Banco do Brasil, eu posso usar o mesmo formato que é usado para o Enem? E a resposta é sim, pessoal, vocês podem. Tanto no Enem quanto no Banco do Brasil, o tipo de redação é o texto dissertativo argumentativo. E neste vídeo, eu trouxe como exemplo a minha redação que eu tirei 900 pontos no Enem. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Tauan. Para quem não sabe, eu fui aprovado no concurso do Banco do Brasil de 2023. E antes de começar o assunto principal do vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho para você ficar por dentro dos próximos lançamentos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e sugestões para eu estar trazendo aqui para o canal. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do meu e-book, Como Ser Aprovado no Concurso do Banco do Brasil. Esse material vai ser o guia da sua preparação até a aprovação. Lá eu falo de maneira simples e objetiva o que eu fiz para conseguir a aprovação no concurso do Banco do Brasil, como você tirar uma excelente nota na redação e as minhas referências de estudo. Eu coloquei lá o material que eu utilizei para estar conseguindo a minha aprovação. E o outro link é o nosso link de correção de redação. Eu sei que muitos de vocês têm interesse em ter a redação corrigida, então esse link é para você. Eu consegui reunir uma equipe de professores de língua portuguesa especializados em correção de redação. Então, me manda uma mensagem no link lá de baixo que eu vou te mandar os pacotes disponíveis que eu consegui com eles. Eu vou ler para vocês agora a redação que eu trouxe como exemplo, que é a redação que eu consegui tirar 900 pontos no Enem. O tema dela foi Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Charlie Chaplin, na década de 30, revolucionava o meio artístico mundial com críticas aos modos de produção a partir da utilização da filmagem cinematográfica ainda em preto e branco. Destarte, com o decorrer dos anos, indubitavelmente houve uma seletividade populacional no que concerne ao odierno público integrante das salas de cinema. Então, urge de maneira eficaz a atuação do governo e do setor privado para a resolução da problemática. Na minha introdução, eu costumo usar como argumento algum dado estatístico, alguma citação ou alguma referência histórica, que foi o caso que eu utilizei nessa redação, na qual eu usei Charlie Chaplin, que foi uma grande referência no século XX cinematográfica, para falar da democratização do cinema. Então, com isso, eu demonstro uma grande bagagem para o avaliador. Na segunda frase da minha redação, eu costumo apresentar dois argumentos. É interessante você falar de dois argumentos para que um seja o seu desenvolvimento 1 e o outro argumento seja o seu desenvolvimento 2. Neste caso, eu coloquei só um argumento, mas eu consegui desenvolver bem o texto usando apenas ele. E na minha última frase da minha redação, eu costumo citar, dar só um resuminho bem superficial do que eu vou utilizar para estar conseguindo concluir o texto e ser a resolução da problemática. Agora eu vou ler o meu desenvolvimento 1, que foi o meu segundo parágrafo. Em primeiro lugar, vale ressaltar que o cinema é um importante meio de entretenimento social. Todavia, a incompatibilidade de acesso faz com que, segundo a página Meio e Mensagem, cerca de 83% da população brasileira não frequente o cinema. Tal situação pode ser ocasionada devido às poucas salas de cinema disponíveis à sociedade ou em ambiente em que se encontram, na qual, em vários casos, o shopping center que comporta as salas de cinema se localiza no centro da cidade, sendo assim longe da massa populacional, dificultando e até impossibilitando o acesso a todos. Desse modo, é imprescindível a disseminação dessas salas. No meu segundo parágrafo, eu costumo começar com esse conectivo, em primeiro lugar. Dessa maneira, você está apresentando qual que vai ser o seu primeiro argumento deste desenvolvimento. É muito importante também nesse parágrafo você colocar alguma citação, alguma referência, algum dado estatístico para você poder embasar o que você está falando. Neste caso, eu fui assim bem esperto. Tem uma diferença muito grande da gente plagiar e parafrasear, que foi o que eu fiz aqui nessa redação.
Eu não tinha esse dado de cabeça, mas eu consegui ver lá no texto motivador uma imagem. Na imagem me mostrava um dado. Lá falava assim: 17% da população frequenta o cinema. Então o que eu fiz? Eu só inverti. Eu coloquei um dado que está correto no meu argumento, que eu coloquei que 83% da população brasileira não frequenta o cinema. Ou seja, eu não plagiei, eu inverti a informação e também consegui embasar. Eu coloquei a página que me foi apresentada no meu texto motivador. Então essa é uma dica que eu também dou para vocês. Saiba usar o que está sendo dado para você e usar ao seu favor. Após apresentar um dado para embasar o meu argumento, eu falei dos possíveis motivos da massa populacional não frequentar o cinema, que nesse caso eu falei que é porque os shopping centers se localizam nos grandes centros urbanos, longe das periferias, fazendo uma seletividade populacional das pessoas que acessam essas salas. Agora eu vou ler o terceiro parágrafo, que foi o meu desenvolvimento número 2. Outro sim, é notório que a pirataria influenciou na diminuição dos frequentadores de cinema. Nessa perspectiva, tal fator, associado à falta de salas de exibição de fácil acesso, fez com que, ainda de acordo com a página Meio e Mensagem, cerca de 81% dos telespectadores de filmes na televisão não frequentem de forma regular o cinema. Sendo assim, urgem a atuação do órgão responsável para a dissolução de tal impasse. No seu segundo desenvolvimento, você também precisa usar algum dado, alguma citação, alguma referência histórica para você embasar o seu argumento. Nesse caso, eu também usei a imagem do texto motivador como um dado para colocar na minha redação. Lá na imagem tinha um dado que falava assim: 19% dos telespectadores de filmes na TV não vão ao cinema. Então o que eu fiz? Mais uma vez eu inverti. Mais uma vez eu usei o que me é apresentado no texto motivador como um argumento para a minha redação. Então o que eu coloquei? Ainda de acordo com a página Meio e Mensagem, cerca de 81% dos telespectadores de filmes na televisão não frequentam de forma regular o cinema. Então eu inverti o dado e coloquei lá. Um dos motivos que eu falei para isso acontecer foi porque a pirataria diminuiu a necessidade da pessoa ir até o cinema. Então em casa ela consegue baixar aquele filme e assistir. Agora na minha conclusão eu vou fazer uma retomada do que eu apresentei na minha introdução e nos meus 2 desenvolvimentos. A minha conclusão eu começo de um jeito que eu começo em todas as minhas redações, não só a conclusão. A minha introdução e o meu parágrafo 1 e 2, eu sempre tenho um modelo, eu tenho um esqueleto. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga aqui para o canal qual era o esqueleto que eu utilizei durante a minha preparação e eu utilizo para fazer uma redação, comenta aqui embaixo. Agora eu vou ler a minha conclusão. Portanto, medidas devem ser tomadas para promover a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O IBGE deve fomentar uma pesquisa acerca do universo do cinema nacional, com o fito de enumerar os centros urbanos ou interioranos com menor acesso a cinemas. Em seguida, a Ancine, Agência Nacional do Cinema, por ser responsável pela comunicação audiovisual no país, deve, em conjunto com empresas privadas, idealizar cinemas móveis com prática montagem e desmontagem, para que possam adentrar em periferias urbanas, visitar pequenas e médias cidades que encontram-se no interior, com o intuito de fornecer a esses cidadãos o acesso de forma gratuita e de qualidade aos cinemas. Somente assim o cinema se tornará acessível e poderá se tornar uma prática universal para a população. A minha conclusão eu sempre começo com o conectivo portanto. Ele que é um conectivo de conclusão. E depois desse portanto, eu costumo colocar uma frase de efeito que remeta o tema daquele texto. Dessa maneira, eu mostro para o avaliador que mesmo na conclusão eu estou ciente do que eu estou escrevendo e eu tenho domínio daquilo. Na minha segunda frase, eu já falei do IBGE, que é o agente que vai resolver parte da problemática.
E a finalidade seria mapear para saber os lugares com menos acesso a cinemas. Vocês têm que colocar em mente que uma proposta de conclusão completa é aquela que tem o agente, o meio, a finalidade, o modo e o detalhamento. E você pode ver que todos esses pontos você encontra nessa minha conclusão. Quais são os agentes que eu coloquei? O IBGE e a Ancine. Qual que seria a ação? As pesquisas para mapear os lugares com menor acesso a cinema e também idealizar cinemas móveis. Finalidade, que seria mapear, aqueles centros e também fornecer acesso ao cinema. O modo, cinemas móveis. E o detalhamento. O detalhamento foi durante essa minha conclusão, na qual eu junto todos os pensamentos, todos os agentes, a finalidade e coloco como que essas ações vão dar certo. A última frase do seu texto vai fazer com que você feche ele com chave de ouro, e principalmente quando você faz uma retomada lá na introdução. Por isso que é interessante você fazer alguma citação lá. Nessa conclusão minha, se eu tivesse conseguido fazer um gancho por Charlie Chaplin, eu ia mostrar que o meu texto está interligado de ponta a ponta. Quando você faz essa retomada na última frase do seu texto, a gente faz com que o seu texto seja um texto-circuito. Os avaliadores adoram isso. Você mostra que está tudo encaixado, de ponta a ponta, da introdução até a conclusão. Então, pessoal, você que tem dificuldade em redação, não adianta negligenciar. Redação só se aprende escrevendo. E é muito importante também você ter um acompanhamento corrigindo a sua redação, para saber na onde que você está indo bem e na onde você precisa melhorar. E é nisso que a equipe de professores entra. Se você tiver interesse em ter a sua redação corrigida por um profissional, me chama no link lá embaixo. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado e até uma próxima.